Bom dia, bom dia. Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson. Que Deus possa nos abençoar através da graça e do amor de Deus e da sua infinita bondade e misericórdia. Gente, eu quero falar aqui sobre o sentido da verdadeira Páscoa. Êxodo capítulo 13, disse: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abris toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Isso significa pão com fermento. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se virá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farão saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Aí nós temos, pessoal, a palavra de Deus de uma forma muito especial, de uma forma maravilhosa. E Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14, mas não iremos ler tudo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada um. Vocês observem aqui a Páscoa, que fala sobre a celebração da Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. E aqui não fala em proibição de comer carne de cordeiro e ervas amargas. Versículo 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. A Páscoa tornou-se uma grande recordação. Estou aqui com a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, e a Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou os hebreus do Egito. Anualmente eles fariam uma pausa para recordar esse grande dia, o dia da libertação. E a Páscoa foi instituída pelo Senhor, por Deus, e a verdadeira Páscoa, ela é uma história muito emocionante, porque
ela representa a libertação de Israel da escravidão do Egito. O povo de Deus, né, ficaram escravizados por muitos anos, sofrendo. E a escravidão do Egito é uma história muito cruel. Os escravos eram vendidos no Egito antigo através de concessionários privados e não através de um mercado público. A transação era realizada perante um conselho local e perante funcionários públicos, com um documento contendo cláusulas, também usados em outras vendas. E na base da pirâmide social estavam os escravos, que geralmente eram povos dominados nas conquistas do Estado egípcio, conhecidos também como prisioneiros de guerra. E vocês observem que os hebreus, eles ficaram escravizados durante muito tempo. A sociedade egípcia, ela estava caracterizada por ser completamente hierárquica, onde a possibilidade da mobilidade social é quase nula, era quase nula. Cada classe social possuía suas funções perante o Estado, e quem tinha menos poder deveria obedecer quem estava acima. No tempo da sociedade, no topo da sociedade, justamente estava o faraó, que era o governador máximo do Estado e era considerado e adorado como uma divindade na terra. O seu poder era um poder totalmente centralizado e exercia uma função política e religiosa. Abaixo dele estavam os sacerdotes, que eram responsáveis pelos rituais, pelas festas, e todas estavam ligadas à religião. A terceira classe era destinada aos nobres, e dentre os chefes militares, que eram responsáveis pela segurança do território. Tinha os escribas, que eram responsáveis pela escrita egípcia, os artesãos e assim por diante. E o povo de Deus, eles foram levados como escravos ao Egito. Os escravos, eles viviam uma situação bem complicada e faziam parte de um grupo reduzido, dedicava-se a diversos tipos de atividades, como artesanato, serviços de casa, trabalho em pedreiras, minas, trabalho rural. Esse grupo fazia parte da base da pirâmide social do Egito e era um grupo, na realidade, pequeno. Alguns escravos domésticos tinham um tratamento melhor. Mas, no entanto, o povo de Israel, escravizados, estavam ali trabalhando duramente. Não era nada fácil. Era muito difícil, muito complicado. E quando nós lemos o Êxodo e estudamos a história antiga, podemos observar que os israelitas, eles foram libertados por Moisés depois de 400 anos de escravidão. Que, segundo a narrativa bíblica, Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Deus do Egito e levá-los à terra prometida. E observamos que isso pode ter acontecido por volta de 1700 anos antes de Cristo e foi motivado pela escassez de alimentos em toda a Canaã.
O Egito, por sua vez, era uma terra fértil, tinha a grande contribuição do Nilo e por isso não enfrentava escassez de alimentos. Mas nós observamos que os hebreus, que eram um povo da antiguidade, eles teriam suas origens na Mesopotâmia. Os hebreus migraram para Canaã, supostamente por um chamado de Deus. E depois de um tempo teriam penetrado lentamente na região. A história hebraica ela está dividida em 3 fases. A fase patriarcal, dos juízes e dos reis. E por volta do século I depois de Cristo, eles começaram a fugir de sua terra por causa da perseguição dos romanos. Os hebreus eram um povo seminômade que se estabeleceu e se fixou na região da Palestina, que era Canaã na antiguidade. A reconstrução da história desse povo é um grande desafio para os historiadores. Mas o que nós queremos falar aqui, apenas eu quis dar essa introdução, o Whindersson, Fábio, bom dia, tudo bem? É justamente sobre a celebração da Páscoa. E o povo escravizado durante um período de 400 anos, eles teriam agora, na direção de Moisés, a celebração da Páscoa. E a verdadeira Páscoa, queridos, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 14, eu pediria que você lesse aí na sua Bíblia. E primeiramente a Páscoa ela representa a libertação de Israel da escravidão do Egito. Haveria aqui a morte do cordeiro, e diz a palavra do Senhor aqui, o cordeiro, o cabrito, sem defeito, sem mancha, e tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comessem. E o anjo da destruição, o anjo da morte, iria passar ali, naquela ocasião. Porém, na casa em que houvesse sangue, eles não morreriam, não seriam destruídos. A celebração da Páscoa destinava-se a lembrar a noite em que o Senhor ignorou a casa dos israelitas. Os hebreus seguiam as instruções de Deus e aspergiam sangue de um cordeiro nos umbrais de suas casas. Naquela noite, o primogênito de toda a família, sem o sinal do sangue na porta, seria morto. E desse modo, aqui nós temos aqui já uma simbologia prenunciando o sacrifício de Jesus Cristo. Observem bem o que na realidade é a Páscoa. Ou foi, né? Ou deveria ser. E esse cordeiro sem mancha, sem mácula, para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue em favor da humanidade, no caso Jesus. Logo, aquele cordeiro já representava, já tipificava o próprio Cristo. Enquanto o povo sofriam, clamavam a Deus, Deus levantou Moisés como grande líder do povo de Deus. E nós percebemos no livro de Êxodo, quando Deus enviou as pragas que afligiram durante o povo do Egito. Porém, ainda assim Faraó resistia e não deixava o povo ir. Logo vem a 10ª praga, a morte de todo o primogênito na terra do Egito.
Deus ordena ao povo de Israel que celebre a Páscoa, não para serem atingidos pela praga, porém para serem livres. E a Páscoa, ela representa a libertação espiritual dos falsos deuses do Egito. No Egito, nós estudamos que existiam muitos deuses. E esses deuses, eles eram adorados. Porém, o povo de Deus adorava unicamente a Jeová. Nós temos, por exemplo, Ra-Atum, primeiro deus do panteão. Ra-Atum é responsável pela criação do mundo, segundo eles. Temos Osíris, descendente de Ra. Osíris é o filho mais velho do casal, Geb e Nut. Temos Ísis, esposa de Osíris. Ísis era protetora, piedosa, estava relacionada à magia. Temos Set, Néftis, Horus, Ator, Anubis. Finalmente, vários deuses. E os deuses do Egito, eles são divindades que fazem parte da mitologia do Egito Antigo. Essas divindades estavam ou eram onipresentes e metamórficas, e influenciavam e controlavam os elementos da natureza. O culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. E os egípcios, eles acreditavam que eles tinham povoado o Egito. A religião politeísta predominava. Mas o povo de Deus eram monoteístas. Eles não poderiam adorar a outros deuses. Logo, a Páscoa significa a libertação espiritual do povo de Deus. E Deus ordena, então, a primeira Páscoa ao povo de Israel para que eles não fossem atingidos pelas pragas, né? Ou pela praga, a destruição. E a Páscoa representa essa libertação. Havendo sangue nos umbrais das portas, o anjo da destruição passava e não destruíam. Havia vida no povo de Deus. A celebração da Páscoa consistia em um cordeiro sem mancha, assado. O sangue era aspergido sobre as vergas da porta da casa, para que o anjo da morte não matasse o povo de Israel, não tocasse nos primogênitos do povo de Israel. E o cordeiro era servido com ervas amargas, com pães sem fermento. Observe que é muito diferente da Páscoa que as pessoas celebram hoje. Quantos ali no meio daquela multidão já pensavam que morreriam justamente no cativeiro? Quantos hoje não têm solução, não têm vida, não têm esperança, pensam que não há saída? Porém, a saída é Jesus, o Cordeiro Pascual. Nessa história da Páscoa, o Egito corresponde ao nosso passado, à nossa velha natureza, à nossa velha maneira de viver, o sofrimento da pessoa longe de Deus, porque longe de Deus nós sofremos e não temos esperança de dias melhores. Faraó corresponde, na realidade, o nosso adversário, nosso inimigo. Faraó oprimia o povo de Deus. Lendo a história, nós vamos observar o quão malvado, cruel era Faraó. Israel representa o povo de Deus, o povo que obedece a Deus. E simbolicamente falando, metaforicamente falando, nós somos o Israel espiritual do Senhor.
Nós temos Moisés, o grande líder, o grande libertador, e o libertador de Israel corresponde a Jesus. Ele é o nosso grande libertador. Somente ele, Jesus, pode nos libertar das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O sangue sobre os umbrais da porta representa o sangue de Jesus Cristo derramado em favor da humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os pães asmos, sem fermento, representam a remoção do pecado das nossas vidas. E agora não somos mais escravos do mundo, mais escravos do pecado. O fermento na Bíblia representa o pecado. Porém, com Cristo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. As ervas amargas, representam a lembrança do sofrimento. O povo que foi escravizado em grandes amarguras sofreram muito com a escravidão do Egito. 400 anos não é pouco tempo, não foi pouco tempo. Vida difícil, vida cruel. E a Páscoa, na realidade, a libertação do povo de Deus das trevas e a sua transposição para o reino da maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Então observem, queridos, que a verdadeira Páscoa, ela tem um valor muito especial. E ela é uma das festividades super importantes, mais importantes do calendário cristão. E aí nós temos uma grande conotação representando a morte e a ressurreição de Jesus. E nós precisamos compreender que a verdadeira Páscoa, através de Jesus, ela nos traz libertação. A cultura judaica, nós observamos que ela aponta a Páscoa como algo que dá um novo sentido, que é a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. E não é como as pessoas celebram hoje. A Páscoa, ela deve ser celebrada com alegria, com agradecimento, com adoração, porque Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. A comemoração cristã, ela possui data móvel, que foi estabelecida pela Igreja no século IV depois de Cristo. O termo Páscoa, ele vem no idioma português, deriva dos termos Peshat, do hebraico, e Pachat, do latim, e Pasca, do grego. Segundo a tradição hebraica, a realização da Páscoa aconteceu por uma ordem de Deus para Moisés. E isso passou para os hebreus. A Páscoa judaica relembra, sim, a passagem do anjo destruidor durante a execução da 10ª praga do Egito. E nós sabemos que o destruidor, ele veio realmente para tirar a vida. Porém, aquele que tinha o sangue nos umbrais, eles eram livres, eram libertos. O que é que acontece hoje?
Se nós temos o sangue do Cordeiro em nossas vidas, nós teremos a verdadeira libertação. E que você possa compreender que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, o Cordeiro Santo, aspergindo sobre os nossos pecados o seu sangue. Ele nos traz a remoção dos nossos pecados, a proteção, o livramento. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, na realidade, é um tempo em que nós devemos refletir, pensar, meditar no grande amor de Deus, na grande misericórdia de Deus. Em João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ter essa vida em abundância é compreender o grande amor de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações. E que nós possamos entender que Deus amou o mundo. E tudo começou há muitos anos, no Egito. Imaginem a tensão naquela noite. Os israelitas aguardavam ansiosamente em casa por aquele grande momento. No meio da noite, o silêncio era quebrado por gritos de desesperos. Porém, os israelitas, eles tinham a presença de Deus. Cada família que sacrificava um cordeiro, no lugar do filho mais velho, colocando sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passasse, não havia destruição. Eu quero te falar nesta manhã que o Cordeiro de Deus está presente em nossas vidas. O Cordeiro de Deus está presente em nossos corações. E se você o aceita como Senhor e Salvador, você será livre da condenação eterna. Os israelitas, eles saíram do Egito, porque Deus ouviu o clamor do seu povo. No livro de Êxodo, capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa. E os judeus celebraram a saída do Egito. Que você possa celebrar a sua libertação do Egito, o mundo de pecado, o pecado humano. Paulo nos diz, na carta aos Romanos, que não existe um justo, não há sequer um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro falado na sua palavra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. O sangue de Jesus Cristo custou muito caro. O preço da redenção. E agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Redenção é pagar o preço. Jesus pagou o nosso resgate. E agora nós estamos em direção à terra prometida.
libertos do mundo, libertos do pecado, aguardando a bem-aventurada esperança através do sacrifício de Jesus. Eu quero te falar, querido, que a verdadeira Páscoa é Cristo em nós, a esperança da igreja. Páscoa é sinônimo de renascimento, renovação, transformação. Devemos refletir. E qual é a importância da Páscoa para você? Que não seja apenas uma celebração religiosa, mas uma verdadeira marca, uma verdadeira identidade da salvação através de Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e que você possa entender que eu e você precisamos do nosso grande libertador. Ele veio para libertar os cativos e que nós possamos receber essa verdadeira libertação. Amém? Um grande beijo.